Quando você examina uma fotografia do passado, o que captura sua atenção primeiro? Os semblantes, certamente, talvez as vestimentas, o ambiente ao redor. Porém, ocasionalmente, o verdadeiro mistério permanece oculto em plena visibilidade, num pormenor tão diminuto que a grande maioria simplesmente o ignora. Um objeto, uma configuração, um emblema silencioso, aguardando mais de 100 anos para ser finalmente decifrado. Em outubro de 2022, o historiador Dr. Fernando Almeida estava revisando uma coleção de daguerreótipos antigos cedidos ao Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, quando uma imagem particular o fez interromper completamente seu trabalho. Era uma fotografia de estúdio datada de 1887, exibindo 3 homens de origem italiana elegantemente trajados. A nitidez da imagem era excepcional para aquela época. 2 rapazes em pé, vestindo fraques escuros praticamente idênticos, ladeavam um homem de meia-idade, acomodado em poltrona ornamentada de couro gravado, usando costume cinza elaborado com colete de brocado refinado. Mas não foi a sofisticação dos trajes ou a excelência da fotografia que prendeu a atenção de Fernando. Foi algo consideravelmente mais discreto, algo que ele quase deixou passar despercebido. A mão direita do homem sentado segurava um relógio de bolso em posição muito particular. Os dedos envolviam o objeto formando uma configuração que Fernando identificou imediatamente, fazendo seu pulso acelerar. Aquilo não era meramente uma pose elegante comum à época. Era um código, um sinal secreto utilizado por sociedades republicanas clandestinas no Brasil do século XIX. Um símbolo que distinguia integrantes de redes de conspiração que atuavam nas sombras, planejando a derrubada da monarquia e o estabelecimento da República. E ali estava registrado em fotografia oficial, dissimulado à vista de todos por 135 anos. Antes de avançarmos nessa história extraordinária, se você aprecia enigmas históricos que desvendam verdades escondidas sobre nosso passado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma investigação. E me conte nos comentários de qual região do Brasil você está acompanhando esse vídeo. Quero saber de onde vocês são. Fernando compreendia que havia descoberto algo substancial. Fotografias oficiais daquela época eram dispendiosas e solenes. Famílias posavam com extrema cautela, observando convenções rígidas de apresentação. Ninguém segurava objetos de maneira aleatória. Cada postura era deliberada, cada elemento possuía significado. E aquela configuração específica, aquele modo particular de segurar o relógio, não era coincidência. Ele prontamente contactou a professora doutora Helena Martins, historiadora especializada em movimentos republicanos e sociedades secretas do Brasil imperial. Quando Helena viu a fotografia ampliada e a posição do relógio destacada, sua reação foi de profundo reconhecimento. Isto é o símbolo do tempo quebrado, disse ela com voz grave. Era usado por membros da Sociedade do Amanhecer, uma das redes republicanas clandestinas mais ativas do Rio de Janeiro nas décadas de 1870 e 1880. Ver isso capturado em fotografia formal é extraordinário e extremamente perigoso. A Sociedade do Amanhecer operava nas sombras, especialmente após a intensificação da repressão imperial na década de 1880. Porque conspirar contra a monarquia não era apenas crime político, era traição passível das penalidades mais severas. Homens envolvidos em atividades republicanas clandestinas enfrentavam prisão, exílio forçado e confisco total de propriedades. Em casos extremos, simplesmente desapareciam sem julgamento. A sociedade continuou operando, agora não apenas defendendo ideais republicanos, mas também auxiliando republicanos perseguidos a escapar da polícia secreta imperial, fornecendo fundos para publicações clandestinas, criando redes de comunicação cifrada entre células conspiratórias em diferentes províncias e documentando abusos do regime monárquico. Mas realizar isso
era arriscado, extraordinariamente arriscado. Integrantes da sociedade que fossem expostos enfrentavam perseguição implacável, detenção sob acusações de sedição e, frequentemente, simplesmente sumiam. Por essa razão, utilizavam símbolos secretos para se reconhecer mutuamente. E o símbolo do tempo quebrado, aquela forma específica de segurar o relógio de bolso, era um dos mais significativos. Ver aquele símbolo em fotografia oficial significava que os três homens retratados não eram simplesmente pai e filhos posando para retrato familiar. Eram algo muito mais relevante. Eram membros ativos de rede de conspiração. E aquela fotografia não era apenas lembrança familiar, era declaração, era ato de bravura extraordinária. Era a maneira de deixar testemunho permanente de quem eram e pelo que combatiam, mesmo conhecendo os perigos. Mas quem eram esses três homens? Por que arriscaram tanto ao incluir aquele símbolo em fotografia que poderia ser vista por qualquer pessoa? E o mais importante, que história estavam tentando preservar para a posteridade? A busca pela verdade conduziria Fernando e Helena a descobrir uma das histórias mais extraordinárias de resistência, sacrifício e coragem do Brasil pré-republicano. Uma história de 3 gerações de homens que dedicaram suas existências a lutar por liberdade política real, não apenas ideais no papel. E tudo começou com aquele gesto silencioso, de mão segurando o relógio, esperando mais de um século para finalmente revelar seus segredos. Para identificar os 3 homens na fotografia, Fernando e Helena começaram examinando a documentação que acompanhava a coleção doada ao museu. A fotografia havia sido parte de espólio de uma família tradicional do Rio de Janeiro que estava se desfazendo de documentos antigos. Junto com a imagem, havia uma etiqueta de identificação escrita décadas depois, provavelmente nos anos 1920 ou 30. A etiqueta identificava os homens simplesmente como Giuseppe Rossi, sentado com seus filhos Marco e Antônio Rossi. 1887. Nenhuma informação adicional, nenhum contexto sobre quem eram, onde residiam ou por que aquela fotografia havia sido preservada. Mas aqueles 3 nomes eram ponto de partida. Agora, se você está achando essa história tão intrigante quanto eu, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. É fundamental que mais pessoas conheçam esses capítulos ocultos da nossa história. Clique no botão de compartilhar agora. Helena começou pesquisando nos arquivos da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, onde registros de batismo, matrimônio e falecimento eram mantidos. Em arquivos de 1887, encontrou referências a Giuseppe Rossi. Ele estava listado como padrinho em diversos batismos, o que era interessante porque papel de padrinho era geralmente reservado para homens de certa posição social e respeitabilidade na comunidade. Mas o que realmente chamou atenção foi descoberta nos registros da Associação de Auxílio Mútuo dos Trabalhadores Italianos do Rio de Janeiro, uma das mais importantes organizações sociais e políticas da comunidade italiana no Rio de Janeiro no século XIX. Giuseppe não era apenas membro, ele era um dos dirigentes, registrado como conselheiro, posição de autoridade dentro da organização. As associações de imigrantes eram muito mais do que organizações de assistência mútua. No Brasil imperial, eram praticamente as únicas instituições que trabalhadores estrangeiros podiam controlar sem interferência direta das autoridades. Funcionavam como redes de apoio solidário, forneciam assistência funeral digna para membros, ofereciam pequenos empréstimos para negócios, proporcionavam educação informal em língua portuguesa e serviam como espaços de preservação de cultura e identidade italiana. Mas também serviam como fachada perfeita para atividades políticas clandestinas. Autoridades imperiais geralmente não suspeitavam que esses grupos, aparentemente dedicados apenas à ajuda mútua entre imigrantes, pudessem estar abrigando células revolucionárias. Giuseppe Rossi, descobriu Helena, não era simplesmente imigrante italiano bem-sucedido.
Era revolucionário experiente que havia fugido da Itália após participar das revoltas de unificação italiana. Chegou ao Brasil em 1865, já com histórico de ativismo político. No Rio de Janeiro, estabeleceu-se como relojoeiro, profissão que lhe proporcionava renda estável e, curiosamente, acesso a círculos sociais diversos. Relógios eram objetos de luxo que precisavam de manutenção regular. Giuseppe visitava residências de famílias abastadas, comerciantes prósperos e até membros da corte imperial para reparar seus relógios. Essas visitas lhe davam oportunidade perfeita para observar, escutar conversas e, ocasionalmente, identificar simpatizantes republicanos entre a elite. Documentos encontrados em arquivos policiais revelaram que Giuseppe estava sob vigilância intermitente desde 1875. Relatórios de informantes descreviam-no como italiano de ideias perigosas e possível conspirador republicano, mas nunca havia evidência suficiente para a prisão formal. Giuseppe era cuidadoso, extraordinariamente cuidadoso. Mas a descoberta mais fascinante veio de cartas preservadas nos arquivos da família. Correspondência entre Giuseppe e seu irmão na Itália, escrita em código elaborado. Fernando e Helena trabalharam com um especialista em criptografia histórica para decifrar as mensagens. As cartas revelaram extensão impressionante das atividades de Giuseppe. Ele não estava envolvido apenas com Sociedade do Amanhecer. Era coordenador de rede que conectava múltiplas células republicanas em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A rede utilizava sistema de correios secretos, onde mensagens eram transportadas por viajantes comerciais aparentemente inocentes. Giuseppe, como relojoeiro, frequentemente viajava entre cidades para atender clientes, tornando-se mensageiro perfeito. As cartas também revelaram que Giuseppe estava envolvido em operação arriscada, falsificação de passaportes e documentos de identidade para republicanos que precisavam fugir do país. Sua oficina de relojoeiro tinha sala secreta nos fundos, onde documentos eram produzidos. A habilidade com instrumentos de precisão necessários para consertar relógios traduzia-se bem para a habilidade de falsificar carimbos oficiais e assinaturas. Mas Giuseppe não trabalhava sozinho. Seus dois filhos, Marco e Antônio, haviam sido treinados desde jovens não apenas no ofício de relojoaria, mas também nas artes de conspiração. Marco, o mais velho, tinha 24 anos em 1887. Era engenheiro formado, mas secretamente escrevia e distribuía panfletos republicanos. Antônio, com 21 anos, trabalhava como advogado e usava seu conhecimento jurídico para defender republicanos presos, frequentemente conseguindo liberá-los por meio de tecnicidades legais. A fotografia de 1887 foi tirada em momento particular. 3 meses antes, a Sociedade do Amanhecer havia sofrido infiltração. Informante imperial havia penetrado na organização. Várias células foram expostas. 12 membros foram presos. 3 desapareceram, provavelmente executados secretamente. Giuseppe e seus filhos haviam escapado por margem estreita. Apenas aviso de última hora de aliado dentro da Polícia Imperial o salvou de prisão. A fotografia tirada logo após esse episódio próximo da catástrofe era mais do que simples retrato familiar. Era desafio, era afirmação, era forma de dizer: nós sobrevivemos, nós continuamos, nós não seremos silenciados. O símbolo do tempo quebrado, incluído deliberadamente na fotografia, era a mensagem para outros membros da sociedade. Era a forma de comunicar que a liderança ainda estava intacta, que a rede ainda operava, que a luta continuava. Fernando e Helena descobriram que fotografia havia sido amplamente copiada e distribuída entre membros da sociedade em outras províncias. Aquele retrato aparentemente inocente de família italiana serviu como meio de comunicação clandestina, informando células distantes que a liderança no Rio de Janeiro permanecia ativa.
A audácia de incluir símbolo secreto em fotografia oficial, que poderia facilmente cair em mãos das autoridades, era calculada. Giuseppe sabia que autoridades imperiais procuravam conspiradores em lugares óbvios, reuniões secretas, publicações clandestinas, correspondência cifrada. Raramente olhavam para fotografias familiares comuns. Era esconderijo perfeito à vista de todos. Mas o risco era enorme. Se algum informante imperial reconhecesse o símbolo, Giuseppe e seus filhos enfrentariam prisão imediata e provável execução. A pesquisa de Fernando e Helena não parou com Giuseppe. Eles descobriram que a fotografia do relógio não era única. Começaram a examinar sistematicamente outras fotografias da mesma época no acervo do museu e em coleções privadas. Encontraram um padrão surpreendente. Em pelo menos 47 fotografias diferentes, datadas entre 1875 e 1889, havia objetos posicionados de maneiras específicas que não pareciam naturais. Um homem segurando o livro com dedos formando ângulo particular. Uma mulher com o leque aberto em posição específica. Um grupo de homens com chapéus colocados em mesa, seguindo arranjo deliberado. Cada configuração, descobriram Fernando e Helena, era código. A Sociedade do Amanhecer e organizações republicanas relacionadas haviam desenvolvido linguagem visual completa. Símbolos diferentes comunicavam mensagens diferentes. O símbolo do tempo quebrado significava liderança ativa. Um livro segurado com polegar marcando página específica indicava célula de propaganda. Leque aberto em ângulo de 45 graus identificava operador de rede de comunicação. Chapéus arranjados em configuração triangular indicavam célula de ação direta. A sofisticação desse sistema de comunicação visual era notável. Demonstrava nível de organização e planejamento que historiadores anteriormente não haviam reconhecido plenamente. Movimentos republicanos do Brasil imperial eram frequentemente retratados como desorganizados e ideologicamente fragmentados. Mas a evidência fotográfica sugeria algo diferente. Havia coordenação extensiva, comunicação sistemática e estrutura organizacional complexa. Uma descoberta particularmente comovente veio de fotografia de família tirada em 1888, um ano após a fotografia de Giuseppe. Mostrava grupo de 10 pessoas, incluindo Giuseppe, seus filhos e outras figuras não identificadas inicialmente. Todos seguravam objetos em configurações codificadas. Fernando e Helena passaram semanas identificando cada símbolo. A fotografia era, essencialmente, retrato de grupo da liderança completa da Sociedade do Amanhecer, no Rio de Janeiro. Era documento histórico extraordinário, escondido em plena visibilidade por 134 anos. Entre as pessoas na fotografia, identificaram Carla Bianchi, professora que operava a escola clandestina para filhos de republicanos. Pietro Conti, tipógrafo que imprimia propaganda republicana em prensa escondida no porão. Helena Martinelli, médica que tratava republicanos feridos em confrontos com polícia imperial sem denunciá-los às autoridades. E Matteo Lombardi, comerciante que financiava operações da sociedade com fundos de seus negócios. Cada pessoa na fotografia havia arriscado tudo pela causa republicana, e cada uma havia escolhido ser fotografada com símbolo identificador, preservando para a posteridade evidência de seu envolvimento. A coragem era extraordinária. Documentos adicionais encontrados revelaram que Giuseppe Rossi havia, ao longo de 22 anos, ajudado a proteger dezenas de republicanos perseguidos, fornecendo documentos falsificados que permitiam fugas para a Argentina ou Uruguai. Ele havia operado em rede com advogados republicanos que usavam tecnicidades legais para libertar presos políticos. A extensão e sofisticação dessas redes de resistência surpreendeu até historiadores especializados no período. Sempre se soube que havia movimentos republicanos e redes de apoio. Mas a descoberta desses códigos visuais e a evidência de quão extensas e organizadas essas redes eram adicionou nova dimensão ao entendimento histórico.
Para os descendentes das famílias envolvidas, as revelações foram emocionalmente significativas. O bisneto de Marco Rossi, senhor Alberto, de 86 anos, chorou quando viu a fotografia ampliada de seu bisavô Giuseppe e finalmente compreendeu o significado completo do relógio. Sempre soubemos que havia algo especial sobre nossa família, disse ele. Histórias passadas por gerações sobre coragem e luta, mas não entendíamos completamente. Agora vemos, eles não eram apenas imigrantes bem-sucedidos, eram guerreiros pela liberdade. A revelação dos códigos secretos nas fotografias históricas de Giuseppe, Marco, Antônio e dezenas de outros ativistas teve impacto profundo em 2022 e 2023. O Museu Histórico Nacional organizou exposição especial intitulada Símbolos da República, Códigos Ocultos na Fotografia Brasileira do Século XIX, apresentando a fotografia de Giuseppe e sua família em destaque, junto com as outras imagens que continham símbolos similares. Antes de encerrarmos, se este vídeo fez você refletir sobre coragem de pessoas que lutaram por ideais políticos e sobre como memória histórica pode ser preservada de formas inesperadas, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe nos comentários o que você aprendeu hoje. Histórias como esta precisam ser conhecidas e lembradas. A exposição atraiu milhares de visitantes e gerou discussões intensas sobre formas de resistência histórica e preservação de memória. Muitas pessoas ficaram profundamente emocionadas ao ver como seus ancestrais haviam encontrado formas criativas de documentar suas lutas, mesmo sob circunstâncias perigosas. Educadores começaram a usar a história de Giuseppe e do símbolo do tempo quebrado em currículos escolares sobre história do Brasil. A narrativa oferecia forma concreta e visual de ensinar sobre movimentos republicanos e conspiração política que ressoava com estudantes. O fato de que segredo havia sido preservado em fotografia, algo tangível que poderia ser visto e analisado, tornava a história mais acessível e impactante. Organizações ítalo-brasileiras contemporâneas adotaram o símbolo do tempo quebrado como um emblema de continuidade histórica. Grupos de jovens ativistas começaram a usar o símbolo em materiais educativos e campanhas de conscientização, ligando lutas históricas por república com lutas contemporâneas por democracia e transparência. A família Rossi ganhou reconhecimento público. A Prefeitura do Rio de Janeiro nomeou praça no bairro do Catete em homenagem a Giuseppe Rossi. Placa comemorativa foi instalada no local onde sua oficina de relojoeiro havia estado, explicando seu papel na rede republicana clandestina. Acadêmicos começaram a estudar sistematicamente símbolos e códigos usados por grupos políticos marginalizados ao longo da história brasileira. Descobriram que prática de esconder mensagens em fotografias e arte visual não era limitada a movimento republicano. Outros grupos que enfrentavam repressão também haviam usado métodos similares. Uma descoberta particularmente fascinante veio de análise de fotografias de comunidades anarquistas do início do século XX. Pesquisadores identificaram padrões em como ferramentas eram arranjadas em fotografias, aparentemente casuais, mas, na verdade, comunicando informações sobre reuniões clandestinas e rotas de distribuição de literatura proibida. A história de Giuseppe também inspirou artistas contemporâneos. Uma série de pinturas baseadas na fotografia foi criada por artista visual brasileiro de origem italiana, expandindo imagem para mostrar contexto imaginado da vida de Giuseppe e seus filhos. Uma peça teatral contando história da Sociedade do Amanhecer estreou no Rio de Janeiro com fotografia de Giuseppe como imagem central da divulgação. Mas talvez o impacto mais significativo foi em nível pessoal e familiar.
Dezenas de descendentes de membros da Sociedade do Amanhecer, muitos dos quais não sabiam completamente sobre o envolvimento de seus ancestrais, entraram em contato com o museu após a exposição. Compartilharam fotografias de suas próprias famílias, muitas das quais continham símbolos similares que agora podiam finalmente compreender. Encontros foram organizados, conectando descendentes que descobriram que suas famílias haviam trabalhado juntas 135 anos antes. Senhor Alberto, bisneto de Marco, conheceu a bisneta de Pietro Conti, descobrindo que seus bisavós haviam sido aliados próximos na sociedade. A conexão através de gerações foi profundamente emocionante para ambas as famílias. A pesquisa de Fernando resultou em livro publicado em 2023, documentando todos os símbolos identificados e contando histórias das pessoas por trás das fotografias. O livro tornou-se recurso importante para pesquisadores e educadores e também foi adotado em cursos universitários sobre história republicana brasileira e métodos de resistência política. Para Fernando, descoberta mudou sua carreira e perspectiva. Sempre pensei que meu trabalho era preservar e catalogar fotografias históricas, refletiu ele. Mas agora entendo que é muito mais do que isso. É sobre ouvir vozes que foram silenciadas. É sobre ver o que foi deliberadamente escondido. É sobre reconhecer que pessoas perseguidas sempre encontraram formas de contar suas histórias, mesmo quando era perigoso fazê-lo. Nosso trabalho é ser dignos dessas histórias, procurá-las ativamente e garantir que não sejam perdidas novamente. Helena, a historiadora, viu a descoberta como transformadora para campo de estudos históricos. Isto muda fundamentalmente como devemos abordar fontes visuais históricas, disse ela. Não podemos mais simplesmente olhar para fotografias como documentos neutros. Precisamos reconhecer que eram espaços onde pessoas criavam significado, comunicavam mensagens, preservavam memórias de formas que não são imediatamente óbvias. Cada fotografia histórica agora deve ser examinada com questão: que mensagens ocultas podem estar aqui? A fotografia de Giuseppe tornou-se uma das imagens mais icônicas do acervo do Museu Histórico Nacional, reproduzida em pôsteres, livros didáticos e materiais educativos. Serve como lembrete poderoso de que a história de resistência política no Brasil foi muito mais complexa e sofisticada do que frequentemente reconhecido. Voltando pela última vez àquela fotografia de 1887, vemos não apenas 3 homens pousando elegantemente. Vemos 3 gerações de lutadores. Vemos Giuseppe, que fugiu da Itália por ideais republicanos e dedicou sua vida a garantir que Brasil alcançasse liberdade política. Vemos Marco e Antônio, nascidos no Brasil, mas comprometidos a continuar luta de seu pai por república em sociedade que resistia a concedê-la completamente. E vemos aquela mão segurando o relógio em posição que parece simples, mas carrega peso de história. Aquele símbolo não era apenas código de identificação, era promessa, era compromisso, era forma de dizer: nós existimos, nós lutamos, nós importamos e garantimos que futuros lutadores saberão que não estão sozinhos. O segredo escondido na mão de Giuseppe esperou 135 anos para ser revelado. Mas quando finalmente foi compreendido, trouxe luz não apenas para a história de uma família, mas para a rede inteira de resistência que operou nas sombras. Trouxe reconhecimento para a coragem de centenas de pessoas que arriscaram tudo por liberdade política. Trouxe compreensão de que memória de resistência pode ser preservada de formas surpreendentes, esperando pacientemente para que olhos certos finalmente a vejam. Esta é a história escondida naquela fotografia. História de símbolos secretos e códigos visuais. História de pai e filhos que não eram apenas família, mas camaradas em causa que era maior que qualquer um deles. História que nos lembra que olhar com atenção
projeção para passado pode revelar verdades que mudam completamente nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. E tudo começou com alguém perguntando: por que aquela mão está segurando o relógio dessa forma? Às vezes, as perguntas mais simples levam às descobertas mais profundas. A história de Giuseppe Rossi e da Sociedade do Amanhecer também levantou questões importantes sobre quantas outras histórias permanecem escondidas em fotografias antigas. Fernando e Helena estimam que centenas, talvez milhares de fotografias históricas em museus, arquivos e coleções privadas em todo o Brasil podem conter códigos similares, ainda não decifrados. Cada fotografia é potencialmente portal para a história não contada de resistência, coragem e luta por ideais. O trabalho de identificar e decifrar esses códigos continua. Equipes de historiadores, especialistas em análise de imagem e descendentes de ativistas históricos estão colaborando em projeto nacional para examinar sistematicamente fotografias do século XIX e início do século XX em busca de símbolos ocultos. O projeto, chamado Memória Codificada, já identificou mais de 200 fotografias suspeitas de conter mensagens secretas. Algumas estão sendo analisadas com tecnologia moderna de processamento de imagem que pode detectar padrões e configurações que o olho humano pode perder. A tecnologia está revelando camadas adicionais de complexidade nos códigos. Por exemplo, a análise computacional da fotografia de Giuseppe revelou que não apenas a posição do relógio era significativa, mas também a hora exata mostrada no mostrador. 3h15. Pesquisa adicional descobriu que esse horário era código adicional, indicando data e hora de reunião futura da sociedade. O relógio não era apenas símbolo, era mensagem funcional. Essa descoberta levou a reexame de outras fotografias. Pesquisadores agora procuram não apenas posições e gestos, mas também detalhes específicos em objetos mostrados. Números em páginas de livros, padrões em tecidos, arranjos de flores em vasos. Cada elemento pode ser portador de significado oculto. A história também inspirou interesse renovado em outras formas de comunicação secreta usadas por grupos políticos no Brasil imperial e republicano. Historiadores estão reexaminando correspondência, literatura, arte e até a arquitetura em busca de mensagens codificadas. Descobriram que fachadas de alguns edifícios históricos contêm símbolos esculpidos que eram reconhecíveis apenas para iniciados. Giuseppe Rossi faleceu em 1903, 15 anos após a proclamação da República que ele havia lutado tanto para alcançar. Seus últimos anos foram dedicados a escrever memórias detalhadas de suas atividades na Sociedade do Amanhecer. Essas memórias, escritas em italiano e mantidas secretas pela família por gerações, foram finalmente traduzidas e publicadas em 2023 como parte do projeto de pesquisa de Fernando. As memórias revelam detalhes extraordinários sobre vida de conspirador político. Giuseppe descreve encontros secretos em porões, mensagens cifradas escondidas dentro de relógios consertados, fugas dramáticas de perseguição policial e momentos de medo profundo quando pensou que seria capturado. Mas também descreve momentos de alegria, celebrações clandestinas após pequenas vitórias. Solidariedade profunda entre membros da sociedade e esperança inabalável de que Brasil eventualmente se tornaria república. Uma passagem particularmente comovente descreve o dia em que fotografia de 1887 foi tirada. Giuseppe escreve: "Sabíamos dos riscos. Cada um de nós poderia ser preso amanhã, mas naquele dia decidimos que não seríamos apagados. Nossa história seria contada, mesmo que levasse 100 anos. O relógio em minha mão não era apenas símbolo de nossa causa, era promessa. O tempo da monarquia está terminando.
o amanhecer da República está chegando, e quando chegar, as gerações futuras saberão que nós ajudamos a trazê-lo. Marco Rossi seguiu carreira política após proclamação da República, tornando-se deputado federal e defendendo direitos de trabalhadores imigrantes. Antônio tornou-se juiz respeitado, conhecido por decisões progressistas que protegiam direitos civis. Ambos mantiveram envolvimento com organizações de apoio a imigrantes e causas de justiça social pelo resto de suas vidas. Os descendentes da família Rossi, espalhados agora por todo o Brasil, organizaram reunião familiar especial em 2023, reunindo mais de 200 parentes para celebrar legado de Giuseppe. A fotografia de 1887 foi ampliada e exibida com destaque. Cada pessoa presente teve oportunidade de segurar réplica do relógio de bolso de Giuseppe, sentindo conexão tangível com o ancestral corajoso. Dona Maria, neta de Antônio, e hoje com 78 anos, compartilhou história que sua avó lhe contou quando criança. Vovó sempre dizia que nosso bisavô tinha segredo especial, algo que só família sabia. Quando criança, não entendia. Agora vejo que o segredo não era só dele, era de todos que lutaram ao lado dele. E agora que o segredo foi revelado, não é mais apenas história da família, é história de toda a nação. A revelação dos códigos secretos também teve impacto em discussões contemporâneas sobre vigilância, privacidade e resistência política. Em era de vigilância digital massiva, história de Giuseppe e da sociedade do amanhecer ressoa de forma nova. Ativistas contemporâneos estudam métodos históricos de comunicação secreta como inspiração para proteger comunicações em ambientes hostis. Workshops foram organizados em universidades, ensinando tanto história dos códigos visuais do século XIX quanto técnicas modernas de criptografia e comunicação segura. A ponte entre passado e presente é clara. Pessoas que lutam por mudança política sempre precisaram encontrar formas de se comunicar sem serem detectadas por aqueles no poder. O Museu Histórico Nacional também lançou iniciativa de ciência cidadã, convidando o público geral a examinar fotografias históricas digitalizadas e identificar possíveis códigos. Milhares de voluntários participaram, analisando imagens e reportando configurações suspeitas. Várias descobertas significativas foram feitas por amadores apaixonados por história. Uma voluntária, professora de escola primária, identificou padrão em fotografias de grupo escolar de 1890, que revelou que professores estavam secretamente ensinando ideais republicanos a alunos, algo proibido durante o período monárquico. A descoberta levou a pesquisa adicional sobre papel de educadores em movimentos políticos clandestinos. Para Fernando e Helena, trabalho está longe de terminar. Eles estimam que ainda há décadas de pesquisa pela frente, examinando fotografias e descobrindo histórias escondidas. Mas impacto já é profundo. Mudamos forma como o Brasil vê sua própria história, disse Fernando. Não é mais apenas história de grandes homens e eventos oficiais. É história de pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinariamente corajosas. É história de resistência silenciosa e símbolos secretos. É história que estava sempre ali, esperando ser vista. A fotografia de Giuseppe Rossi com relógio na mão agora viaja pelo Brasil em exposição itinerante, visitando escolas, bibliotecas e centros comunitários. Cada local que recebe exposição organiza eventos educativos, discussões comunitárias e oficinas criativas onde jovens aprendem sobre história de resistência política e criam suas próprias interpretações artísticas dos símbolos secretos. Em cidade pequena, no interior de São Paulo, grupo de estudantes do ensino médio criou projeto especial após visita da exposição. Eles entrevistaram moradores idosos, procurando histórias familiares de resistência e ativismo político. Descobriram que várias famílias na cidade tinham ancestrais envolvidos em movimentos trabalhistas do início do século XX, alguns dos quais também usavam símbolos secretos para se identificar.
Os estudantes criaram exposição local, com fotografias das famílias e histórias coletadas, fazendo conexão direta entre história nacional exemplificada por Giuseppe Rossi e histórias locais de suas próprias comunidades. O projeto ganhou reconhecimento nacional e inspirou iniciativas similares em outras cidades. A história também alcançou Itália, onde museus e instituições culturais organizaram exposições sobre emigrantes italianos, que levaram ideais republicanos para Brasil e outros países da América Latina. A fotografia de Giuseppe foi exibida em Roma, Milão e outras cidades italianas, gerando interesse em conexões históricas entre movimentos políticos italianos e brasileiros. Descendentes de outros membros da Sociedade do Amanhecer na Itália entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias familiares e fotografias. Uma rede internacional de pesquisa está se formando, traçando conexões entre movimentos republicanos e revolucionários em Europa e América Latina durante o século XIX. A tecnologia moderna também está sendo aplicada de formas inovadoras. Desenvolvedores criaram um aplicativo de realidade aumentada que permite visitantes do museu apontar smartphone para fotografias históricas e ver sobreposições digitais explicando símbolos ocultos, fornecendo contexto histórico e mostrando conexões entre diferentes imagens e pessoas. O aplicativo tornou-se ferramenta educacional popular, baixado por milhares de usuários. Giuseppe Rossi e sua família não imaginavam, em 1887, que seu ato de coragem seria redescoberto 135 anos depois e teria impacto tão profundo. Mas suas ações garantiram que sua história não seria perdida. Ao incluir símbolo secreto em fotografia, eles criaram cápsula do tempo que preservou não apenas suas imagens, mas a essência de sua luta. Agora, quando olhamos para aquela fotografia, não vemos apenas 3 homens em trajes formais da era imperial. Vemos testemunho de coragem, vemos evidência de organização e resistência. Vemos prova de que pessoas comuns podem desafiar sistemas poderosos. E vemos lembrança de que história não é apenas o que está em livros oficiais. Muitas vezes, histórias mais importantes estão escondidas, esperando ser descobertas. A jornada de descoberta que começou com Fernando, notando posição estranha de relógio em fotografia antiga, transformou-se em movimento nacional de redescoberta histórica. Milhares de fotografias estão sendo examinadas, centenas de histórias estão sendo recuperadas, e cada descoberta adiciona nova camada de compreensão sobre complexidade, coragem e criatividade de pessoas que lutaram por mudança no Brasil. O legado de Giuseppe Rossi não é apenas político, é também sobre a importância de preservar memória, sobre poder de símbolos e sobre resiliência humana diante da opressão. É sobre não desistir de ideais, mesmo quando a situação parece impossível. É sobre encontrar formas criativas de resistir, de comunicar, de deixar marca que o tempo não pode apagar. Para todos nós vivendo hoje, história oferece inspiração e orientação. Em tempos de desafios políticos e sociais, podemos olhar para trás e ver que pessoas antes de nós enfrentaram desafios similares e encontraram formas de superá-los. Podemos aprender com sua coragem, sua criatividade e sua determinação inabalável. E podemos ser lembrados de que nossas próprias ações hoje, pequenas ou grandes, podem ter impacto que ressoa através de gerações. Talvez, 135 anos no futuro, alguém olhará para trás e reconhecerá significado e coragem em escolhas que fazemos agora. Esta é poder duradouro de história. Conecta-nos através do tempo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que ações de coragem, mesmo quando arriscadas ou aparentemente pequenas, podem mudar curso de história.
O relógio na mão de Giuseppe parou de marcar tempo há mais de um século, mas a mensagem que ele carregava continua ressoando. O tempo da opressão é limitado. O amanhecer da liberdade é inevitável, e aqueles que lutam por ele nunca serão esquecidos. Agora que você conhece essa história incrível de coragem e resistência, compartilhe com amigos e familiares esse conhecimento que mudou nossa forma de ver o passado. Inscreva-se no canal para descobrir mais histórias ocultas da história brasileira que merecem ser contadas. E nos comentários, conte. Sua família tem histórias de ativismo ou resistência que foram passadas através das gerações. Quero ouvir suas histórias também. Juntos, mantemos viva a memória daqueles que lutaram por liberdade e justiça.